Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Estamos na reta final aí da UBMAP 2023. Então galerinha, é uma questão de geometria plana envolvendo a parte de área. Essa questão ela foi cobrada na prova da UBMAP 2022, na segunda fase, na prova do nível 1 e do nível 2. Essa será a questão de número 4 do nível 1 e a questão no nível 2 de número 3. Então galera, para a prova de 2023 na segunda fase, vem questões de área? Provavelmente sim, no nível 1 e no nível 2, certo? Para quem não assistiu a revisão de probabilidade do nível 3, ao final do vídeo eu vou deixar um card aqui para vocês assistirem, que provavelmente também terá questões de probabilidade no nível 3. Então, vamos embora para a questão. Então, a questão era uma questão bem massa, envolvendo área de figuras planas, né, a parte de geometria, e ele falava mais ou menos assim. Então vamos lá. Janaína cortou uma cartolina retangular de 16 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura em 4 triângulos retângulos iguais, conforme mostra aqui a figura. Então observe que eu tenho aqui uma figura retangular, 16 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura, beleza? Qual é a área de cada um dos triângulos? Pessoal, então aqui você pode fazer de várias formas, certo? O que eu vou orientar vocês, nunca deixe só as contas, certo? Você tem que justificar o que você fez. Ah, professor, eu fiz uma continha aqui e deixei só a conta na alternativa. Se você deixar, você vai deixar de ganhar muitos pontos, tá? Então, quando vocês resolverem a continha, justifique sua resposta, certo? Com textos. Então vamos lá. Professor, eu posso deixar a continha aqui do lado? Pode. Então qual seria a conta aqui? Tem várias formas de fazer, eu vou mostrar uma delas para vocês. Seria o que? Calcular a área do retângulo. Então, professor, quem é a área do retângulo? Largura vezes comprimento, ou lado vezes lado. Então, se eu pego aqui 16, que é o comprimento, e multiplico por 6, nós vamos chegar a quanto? Então, 16 vezes 6, então dá 36, sobe 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Então dá 96 centímetros quadrados. Então aqui eu tenho a área do retângulo, beleza? Como essa figura ela foi dividida em 4 triângulos retângulos idênticos, então eu vou pegar o 96 e dividir por 4, certo? Então se eu divido aqui por 4, então 4 vezes 2 dá 8, aqui sobra 1, baixo 6 e aqui dá um 4. Então dá 16, resto 0. Então nós vamos dizer que a área de cada triângulo desse vai ser equivalente a quanto? A 24 centímetros quadrados. Então essa é a área de cada triângulo, certo? Professor, como é que eu posso justificar isso? Então vamos lá. Então eu coloquei aqui um pequeno texto para que vocês tenham uma orientação melhor de como fazer essa justificativa, certo? Então lembre, não deixe só o cálculo nas alternativas. Se deixar, vai perder muitos pontos. Perder não, vai deixar de ganhar, né? Muitos pontos. Então se liga aí. Então eu coloquei a resolução explicando o que foi que eu fiz, certo? A continha eu vou deixar ela do lado aí e logo abaixo eu redijo a minha resposta, certo? Então, calculando a área da cartolina retangular, temos que quem é a área? Lado vezes lado, ou largura vezes comprimento. Então eu fiz a continha aqui dentro do texto. Ó. Portanto, os triângulos são iguais. Então divide os 96, como os triângulos são iguais, divide os 96 centímetros, que é a área do retângulo, por 4. Logo, a área de cada um dos triângulos será de 24 centímetros. Pronto, sua questão ela foi justificada. Tenho aqui o cálculo aqui do lado, as continhas básicas também aqui do lado, e aí o corretor vai te dar uma pontuação excelente. Então, a parte de redigir, ela é cobrada ao pé da letra. Então, lembre de redigir. Vamos lá para o item B. Pessoal, lembre, essas questões da segunda fase da UBMAP, ela sempre puxa a alternativa anterior, certo? Então, se você citar algo que você fez na questão anterior, na alternativa que você está respondendo, você também vai ter alguns pontinhos a mais aí, tá? Porque você está fazendo uma ligação entre as alternativas da própria questão, certo? E é isso que as questões da UBMAP fazem na segunda fase, né? Se vocês perceberem aí as provas anteriores, eles gostam muito de fazer essa ligação.
Então se liga aqui, ó. Em seguida, ó, ele continua, né? Ó, Janaína usou os 4 triângulos para montar um quadrado com um buraco no seu interior, conforme mostra a figura. Qual a área desse buraco? Então observe aqui, ó. Ele vai utilizar os 4 triângulos usados anteriormente, quer dizer, na alternativa anteriormente, certo? Onde, professor, a largura desse determinado triângulo, ele tinha 6 centímetros e o determinado comprimento, ele passa a ter 8. Professor, por que ele passa a ter 8? Vamos voltar aqui para o triângulo. Se vocês perceberem, o retângulo, ele vai ser dividido ao meio. Eu tenho um retângulo, certo? Aqui esse comprimento 16 e eu tenho um ponto médio aqui, ó. Então isso aqui vale 8 e a largura vale 6. Então quer dizer, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo com 8 centímetros de comprimento e 6 centímetros de altura, certo? Aqui na hipotenusa eu vou chamar de x, tá? Então, na próxima questão, ó, a gente pode ter essa mesma ideia, tá? Então, você pode redigir ela de forma que, escrevendo essa ideia aqui, certo? Usando o teorema de Pitágoras, você poderia usar para achar o valor de x, certo? Então, você poderia dizer mais ou menos assim, ó. Então, o que foi que eu fiz? Ó? Na alternativa anterior, temos que a área da cartolina retangular equivale à soma das áreas dos 4 triângulos, equivalente a 96 centímetros quadrados. Logo, usando o teorema de Pitágoras, irei encontrar a aresta do quadrado, equivalente a quanto? 10 centímetros. Professor, essa continha eu posso fazer ela aqui? Pode. Ó. Você poderia fazer aqui do lado. Então, quem? Hipotenusa ao quadrado equivale a quem? A um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Então, lembrando, ó, que fazendo essa continha, você deixa ela aqui também do lado do texto, né, que você vai redigir. E aí você vai chegar a quem? 36, 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64. Então, aqui vai ter a raiz quadrada de 100. Então, x passa a ser quem? Mais ou menos 10. Então, como aqui é uma medida, então a gente vai utilizar 10 centímetros de lado, certo? E aí você redige a sua pergunta, né? A sua resposta. Então você poderia até melhorar, né? Dizendo que esse 8 equivale aqui à medida do 16 dividido por 2, né? Poderia até melhorar essa resposta aqui, mas aqui já é coerente no que ele pede, né? Então, logo, usando o teorema de Pitágoras, irei encontrar a aresta do quadrado, que equivale a quanto? 10 centímetros. E a área desse quadrado equivale a quem? Lado vezes lado. Então, se você pegar aqui 10 vezes 10, você vai ter 100 centímetros quadrados, que é a área do quadrado. Assim, subtraindo da área do quadrado, da área dos 4 triângulos, assim, subtraindo a área do quadrado da área dos 4 triângulos, teremos a área do buraco, que é o que ele está pedindo, certo? Então, professor, quem é a área do retângulo? A área do retângulo está aqui no meio da questão, ó, 96 centímetros quadrados. Então, 100 menos 96. Então, essa área desse buraco, ela equivale a quanto? Ela equivale a 4 centímetros quadrados, certo? Que é a diferença entre a área do quadrado maior e a área dos 4 retângulos, dos 4 triângulos retângulos juntos. Então, está aqui o destaque da alternativa B. Beleza? E aí na alternativa C, olha o que é que nós temos na C. Ó. Quanto mede o lado do quadrado que Janaína montou? Pessoal, observe, como você já utilizou essa conta, né, de calcular o lado na questão anterior, você poderia fazer o gancho. Ó. Foi isso que eu fiz. Ó. Na alternativa anterior, utilizei o teorema de Pitágoras para chegar a essa medida do lado do quadrado. Então, x ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Equivalente a quem? A raiz quadrada de 100. Então, cada lado desse quadrado vai ter quanto? 10 centímetros de lado. Beleza? Então, galera, espero que tenha ficado claro para vocês. As questões da prova discursiva precisa ter uma resposta redigida. Então, faça as continhas. Faça um textozinho referente ao que você está respondendo, explicando o que você fez
certo? Você vai ter uma boa prova, beleza? Então, tamo junto, galera. Espero que vocês façam uma boa prova aí, dia 7. Aqui abaixo, ao final do vídeo, eu vou deixar um card para vocês assistirem o nível 3, a questão de probabilidade. E eu vou deixar outros links também aqui na descrição de algumas questões que já foram resolvidas e comentadas também de como escrever uma resolução na segunda fase do OBMap. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!